Setembro foi o mês que mais gerou empregos neste ano em Ribeirão Preto. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os setores de serviço, comércio, indústria, construção civil e agropecuária foram os que mais contrataram. Apesar dessa boa notícia, é bom lembrar que uma revisão nacional dos números do ano passado mostrou que a recuperação da economia foi pior do que o governo imaginava. No início da pandemia, Letícia começou a fazer pão em casa para vender no condomínio onde mora. A renda aqui de casa ficou só por conta da minha mãe. O meu pai é autônomo, então o trabalho dele diminuiu muito e nós começamos a pensar em estratégias que nos ajudassem a complementar a renda aqui de casa. Foi quando a gente pensou em entrar nesse trabalho informal, que era a venda dos pães aqui no condomínio. O negócio começou tímido, mas funcionou. No começo, a gente vendia de 2, 3 pães no dia do pão, mas com muita insistência, né? Porque no começo nada é fácil. A gente foi melhorando aos poucos as vendas, um vizinho falando para o outro. E aí, com o fechamento dos mercados, a nossa venda alavancou. Então, hoje em dia, a gente vende mais ou menos de 18 a 21 pães no dia do pão. E foi o que nos ajudou a complementar a renda. O mercado informal voltou a crescer e tem boas perspectivas para 2022, segundo este economista. A gente está percebendo uma retomada do emprego, os que mais sofreram, que foram os informais, conta própria, né? Então, um tipo de trabalho que foi mais precarizado tem voltado bem forte quando a gente olha os dados lá do IBGE, que pega também formais e informais. E pelo dado do CAGED, a gente vê essa retomada forte do emprego em 2021 dos formais. Mas o mais forte tem sido, né, dos informais, tem subido bastante, tem sido bem considerável. O trabalho formal também se recupera. Em setembro, segundo dados do CAGED, divulgados no final do mês passado, Ribeirão Preto registrou a melhor geração de empregos do ano. Foram 11.164 contratações e 8.930 demissões, com saldo positivo de 2.234 vagas. Desde janeiro, a cidade soma 12.934 novos empregos formais. Isso é muito resultado das políticas do governo, né, para que as empresas não mandassem as pessoas embora, né? Tiveram alguns benefícios, alguns programas do governo nesse sentido. Então, apesar de ter sido um ano onde teve uma queda muito grande do PIB, o desemprego aumentou muito. Se a gente for olhar, o emprego formal criou vagas, né? O que é uma coisa muito atípica. Então, é muito decorrente desses programas do governo. Mas nem tudo são boas notícias. Uma revisão dos números do CAGED do ano passado mostrou que a recuperação da economia foi pior do que se imaginava. Em vez de 142.690 vagas abertas em 2020, o saldo foi atualizado para 75.883, quase 47% a menos. Voltando ao mercado informal, Letícia quer aproveitar a retomada da economia para continuar investindo nos pães caseiros. Investimos em cursos também para melhorar os pães, então hoje em dia não é só mais pão caseiro, é pão recheado com goiabada, pão integral, e foi o que nos ajudou. E hoje em dia, o dia que a gente não consegue fazer pão, porque às vezes está muito corrido, semana de prova e tal, o pessoal cobra. Segundo o CAGED, os dados apresentados nessa reportagem sobre Ribeirão Preto precisam ser atualizados por causa da revisão do sistema. Nessa conta, as demissões têm um índice 2,25% maior e a geração de empregos também cresceu 1,8%.